Oi, gente! Ontem eu gravei um vídeo para vocês, na verdade um áudio, né? Como eu costumo fazer. E foi lendo um trechinho desse livro e comentando. E aí chegou no final, na hora que eu fui sincronizar com o celular, porque eu gravo pelo MacBook, e aí eu sincronizo com o celular para compartilhar pelo Google Drive com a pessoa que edita o vídeo pelo celular, né? E aí, na hora que eu fui fazer isso, ele sincronizou com a versão anterior que eu tinha gravado, que no comecinho eu sempre testo, eu faço assim, ó, para ver se tá captando o som do estalo do dedo, para ver se o aplicativo que eu tenho usado para anular barulho, se estava funcionando. E vocês acreditam que sincronizou com essa versão? De alguma forma, ele já tinha transferido para o celular essa versão aqui. Aí ele não atualizou com o que eu gravei depois. E aí depois, na hora que sincronizou, puxou de volta para o MacBook essa versão só com eu fazendo isso. Então, tudo que eu gravei foi embora. E aí eu, tá, né? O que que isso significa? E assim, não sou de pensar que isso é sinal de alguma coisa. Meu marido até falou: ah, é porque não era para postar esse conteúdo. Eu falei: não, tava ótimo. Nossa, um monte de coisa que eu quero que as pessoas saibam. Então, não era isso não. Mas eu acho que tudo concorre a nosso favor, né? Tudo pro nosso bem. Então eu fiquei pensando, o que que isso tá dizendo pra mim, assim? O que que eu posso pensar na minha vida? O que que eu quero melhorar? O que que eu quero mudar de alguma forma? Fiquei pensando um monte de coisa. Mas, de qualquer forma, o que aconteceu foi que eu tive vontade de gravar esse conteúdo, mas em vez de ser do mesmo jeito que eu fiz ontem, tava aqui no consultório e eu tava com o MacBook aqui, e aí eu pensei, ah, vou gravar vídeo dessa vez, até pra facilitar e ser mais fácil para a pessoa que edita os vídeos, né? Porque aí não tem que fazer a legenda. E então é isso. Eu penso que essa história de se é para ser ou não, quem define, né, o que é para ser? Existe alguém determinando pra gente que certa coisa não é para acontecer na sua vida ou é para acontecer na sua vida, né? Quando a gente usa essa expressão de que é para ser, a gente está querendo dizer o quê? E eu penso que não tem ninguém determinando algo por nós. Quem está determinando somos nós mesmos, né? Nós que colocamos no nosso vórtice o que a gente quer. Então, se algo vai conduzindo a gente por algum caminho, e a gente tá alinhado, né? Então tá trazendo a gente para algo que a gente quer. Às vezes tá impulsionando a pessoa a fazer alguma coisa que ela tava querendo, mas que não tava fazendo nada a respeito, e aí, com um empurrãozinho, a pessoa se movimenta em outra direção, né? Então, é isso que eu penso. E que às vezes a gente não tá alinhado, né? E aí esse empurrãozinho é em direção ao outro vórtex, né? Ao vórtex de criação do que a gente não quer. Tem isso também. Então, depende muito de se a gente está alinhado ou não para esses empurrões estarem guiando a gente para um caminho ou para outro. Mas, enfim, quero compartilhar com vocês então um pouquinho do que eu falei ontem. E ontem eu estava lendo um trechinho desse livro e eu estava até pensando, né, que quando eu leio esses trechos, eu acho que é meio confuso, né? Eu acho que talvez fique mais claro quando eu explico do que quando eu leio. Então talvez tenha até sido bom isso, porque eu pensei em hoje ler menos e comentar mais. Porque nesse trechinho aqui que eu escolhi para ler, os Abraham estavam falando que a lei da atração está sempre respondendo ao nosso ponto de atração. E que não tem como uma pessoa se sentir gorda e atrair magreza. Não tem como a pessoa se sentir pobre e atrair riqueza. Eles falam bastante isso, né? Vocês já cansaram de ouvir isso. E eles falaram que as pessoas costumam dizer pra gente que a gente tem que encarar a realidade, né? Olhar para a realidade como ela é.
E que quando a gente faz isso, a gente só cria mais daquela mesma realidade. E que se a gente quer criar algo diferente do que a realidade que a gente está vivendo, a gente tem que imaginar algo diferente. A gente tem que deixar com que o nosso pensamento corra para algo diferente. Ah, não tô lendo nada hoje, na verdade, né? Ó, falou assim. Você precisa ser capaz de colocar seus pensamentos naquilo que está além da sua realidade atual, para atrair alguma coisa diferente. Então, então é isso. A gente, quando a gente está focando a atenção em alguma coisa, a gente emite uma vibração correspondente a essa coisa que a gente está observando. E é essa vibração que a gente emana que atrai pra gente. Então, toda vez que a gente está prestando muita atenção em algo, que a gente está observando algo, comentando sobre algo, a gente vai sintonizando com aquilo, a gente vai ficando com a nossa vibração correspondente àquilo. E se aquilo for algo bom, ótimo, porque a gente vai criar mais daquilo na nossa vida. Então, eles até falaram que você quer continuar a vivenciar boa parte do que está sentindo neste momento. Portanto, continue a dedicar sua atenção a essas coisas e continuará a mantê-las na sua experiência. Mas desvie sua atenção de tudo que você não queira. E aí eles foram para um outro trecho em que eles falaram que apreciar alguma coisa atrai essa coisa para mim. E aí eles falaram de usar o exercício criativo, que é você ficar um tempo, 15, 20 minutos do seu dia, só pensando a respeito de coisas que você quer, pensando coisas boas, devaneando sobre isso. E eles falaram que uma boa forma de usar esse exercício criativo é você ficar retomando os aspectos que você aprecia nos assuntos mais importantes para você. E por que que eu acho isso super importante? Lá na psicologia positiva, ela ensina pra gente que a gente tem que fazer exatamente isso, que a gente tem que rever, repassar na nossa cabeça, reviver tudo que a gente tiver vivido de bom. Porque quando você repassa na sua cabeça o que aconteceu de bom no dia, você ativa aquilo novamente dentro de você, você passa mais tempo vivenciando aquela emoção positiva e com isso você faz modificações cerebrais, você faz até novas conexões neuronais. Porque, como eu ensinei bastante já no curso de psicologia positiva e inteligência emocional, eu expliquei para eles que a gente tem uma tendência a grudar o negativo, né? Todo mundo tem essa tendência, o nosso cérebro tem essa tendência a prestar mais atenção no negativo, a ficar com aquilo marcado na nossa cabeça mesmo, né? Acontece um monte de coisa boa o dia inteiro, e uma coisa ruim, uma crítica, alguma coisinha que você não gostou, é aquilo que fica na sua cabeça como tendo sido o principal do dia. Muitas vezes você esquece de todo o resto, de todos os elogios, de tudo de bom que aconteceu, e que o nosso cérebro é assim mesmo, porque lá atrás, com os nossos antepassados ancestrais, lá do tempo das cavernas, isso representou a sobrevivência, né? Foi importante grudar mais o negativo para se livrar ali de perigos. Mas para nós hoje, essa característica do nosso cérebro não é tão útil, na verdade, ela até prejudica a gente, porque ela faz a gente ficar eternamente num estado de alerta e faz a gente ter uma visão distorcida da realidade. A gente acaba achando que tem uma proporção maior de coisas negativas acontecendo do que realmente tem. Então, que treinar o nosso cérebro para olhar o que está acontecendo de bom não é uma forma de você colocar um óculos cor-de-rosa e distorcer a realidade. Ao contrário, é uma forma de você tirar a distorção que você costuma fazer sobre a realidade. Então, a gente treinar o nosso cérebro para olhar o positivo, para olhar o que tá bom, é uma forma da gente enxergar mais as coisas como elas são. Olha que incrível. Tem vários estudos que dizem isso, que você
A gente pensa, né, que as pessoas têm uma visão acurada da realidade, mas que na verdade as pessoas são muito mais negativas e pessimistas do que os fatos dão a entender, do que era para elas pensarem. Então, perguntaram para algumas pessoas, por exemplo, qual o índice de alguma coisa ruim que elas achavam que tinha naquela cidade. E as pessoas, em geral, acham que é um índice muito mais alto do que realmente ocorre. Então, isso é legal a gente saber, para saber que a gente não está se enganando quando a gente começa a tentar fazer listas de aspectos positivos e tentar olhar para o que deu certo no dia e tantos outros exercícios que a gente pode fazer para treinar o nosso cérebro para olhar o que tá bom, né? Pelo contrário, a gente está se ajudando, porque além de tudo, além de você conseguir ter uma visão mais acurada da realidade, quando você tem esse olhar para o que tá bom, você melhora o funcionamento do seu cérebro. Você começa a ter uma performance melhor. Você lembra melhor as palavras, você vai melhor em provas, você tem uma chance maior de passar em entrevistas, quer dizer, para emprego. Quer dizer, um monte de benefícios, na verdade, que a gente tem quando a gente focou a atenção em coisas positivas. Os estudos em psicologia positiva provam justamente isso, que quando você foca a atenção em algo negativo, depois a sua performance, imediatamente depois a sua performance diminui. Né? Você vai pior na prova, você não é tão criativo na sua redação, você não enxerga direito, afeta até o que a gente enxerga, de verdade, com a visão mesmo. Por isso que às vezes você tá num dia que você tá mais negativo e você tá procurando alguma coisa e aquilo tá na sua frente e você não encontra, não enxerga, né? Mas não é só isso, né? A gente sabe que tem a explicação da lei da atração mesmo, né? Que se a gente acredita que algo não é possível, se a gente acredita que algo não é encontrável, aquilo fica invisível pra gente mesmo. Mas eu tô falando tudo isso pra vocês, pra ensinar vocês o que fazer pra atrair mais do que vocês querem na vida de vocês. Olha só um outro trechinho aqui. O Jerry perguntou para o Abraham: Abraham, que conselho você daria às pessoas para não obterem o que não querem? E o Abraham: não pensar naquilo que não querem, porque é a sua atenção que atrai o que você não deseja. Quanto mais você pensar em uma coisa, mais poderoso o seu pensamento se tornará e mais emoção surgirá. No entanto, quando diz não vou pensar mais nesse assunto, você ainda está pensando nele. Portanto, o segredo é pensar em alguma coisa que você de fato queira. Gente, isso aqui é super importante porque quando a gente tenta parar de pensar em alguma coisa, porque essa é uma das coisas que costuma acontecer, né? Quando as pessoas aprendem sobre lei da atração, muitas vezes começam a ficar preocupadas com o que elas estão pensando. Ah, eu tô tendo um pensamento negativo, o que que eu vou atrair? Preciso parar de pensar isso logo. Às vezes prefere até não ouvir os ensinamentos sobre a lei da atração para não ficar com medo do que ela tá pensando. Mas o que os Abraham falam é, você tá criando o tempo todo. Deixa eu ver até um trechinho que falava exatamente isso. Você está criando a sua realidade o tempo todo. Quero que você saiba que isso está acontecendo ou não. Então é melhor saber de uma vez para você poder fazer alguma coisa a respeito, né? Ó, aqui falava assim: Abraham, diga-me, essas leis sobre as quais você fala, essas leis universais, trabalham mesmo se não acreditarmos? E o Abraham, trabalham sim. Você está oferecendo vibração mesmo quando não sabe que o está fazendo. Você não pode desligar o seu mecanismo criativo. Ele está sempre funcionando e as leis estão sempre respondendo. Por isso é tão importante compreender as leis. Deixar de compreendê-las é como entrar num jogo sem conhecer as regras. Enquanto está jogando, você não compreende por que está obtendo o que está obtendo. Então, a ideia é essa, né? Já que a gente não desliga o mecanismo de estar atraindo coisas, é melhor a gente conhecer as regras do jogo realmente e fazer alguma coisa a respeito. Mas aí muita gente se preocupa, né? Que, ai, teve um pensamento negativo, não quero atrair isso, cancela, cancela, cancela. E na verdade, a gente não tem que ter esse desespero também.
a respeito de algum pensamento negativo, porque faz parte. A gente ainda vai ter pensamentos negativos. Mesmo nos estudos em psicologia positiva, esse florescer que acontece, essa alta performance, esse estar no flow, estar com as coisas fluindo muito bem pra gente, que acontece, que a psicologia positiva demonstra, quando a gente está com emoções mais positivas, acontece numa proporção quando a gente tem 3 pensamentos positivos para cada pensamento negativo. A Barbara Fredrickson ensina isso, que a gente não consegue eliminar totalmente o negativo e nem precisa, mas a gente precisa de mais positivos do que negativos para compensar essa tendência a focar mais no negativo, a grudar mais no negativo. Então, isso é um fato. Precisa pegar um embalo no positivo, sim, mas não vai precisar eliminar o negativo. E, mesmo pensando do ponto de vista da lei da atração, a gente não precisa ter medo, porque no momento que você está focando no negativo, você está pedindo pelo que você quer. Porque é assim que funciona. O momento da emoção negativa é um momento de pedido. No seu vórtex, você está colocando o que você realmente quer. Claro que não é para você morar nessa emoção negativa e ficar ali por tempo exagerado, mas também não tem que ter desespero para sair correndo daquela emoção negativa ou daquele pensamento negativo. Calma, tá tempo de você focar a atenção para outro lado e atrair o que você realmente quer. Então, sem desespero, até porque o desespero de achar que não pode sentir alguma coisa negativa ou que tá criando alguma coisa horrível, esse desespero faz com que você fique mais ainda na emoção negativa. Faz com que você tenha mais dificuldade de sair dela. Então, é o contrário, aceita ela como a amigona que ela é, tá demonstrando alguma coisa pra você, tá mostrando onde você focou a atenção. E com muita calma, muita paciência, você vai focando a atenção em outras coisas, porque é isso que essa emoção tá te dizendo. Foca a atenção em outra coisa, que esse caminho aí não vai te levar a nada. Não é o que você quer. Então, não ter medo da emoção negativa, do pensamento negativo, mas, sempre que possível, até preventivamente, fazer exercícios da psicologia positiva, né? De listar o que deu certo no dia, de pensar motivos que você tem para se sentir uma pessoa abençoada. Exercícios desse tipo treinam o nosso cérebro a olhar para o que tá bom e é o melhor uso do nosso exercício criativo que o Abraham estava falando. É o melhor uso é você focar a atenção em coisas que já estão boas na sua vida, porque aí você vai atrair mais disso. Um uso extremamente eficaz do exercício criativo é retomar os aspectos que você aprecia nos assuntos mais importantes para você. Cada vez que revê um assunto, sua atenção a detalhes fica mais forte e sua emoção sobre esse assunto também aumenta. Assim, a utilização constante do exercício criativo realiza tudo o que é necessário para a criação intencional, porque você está pensando sobre alguma coisa que quer e, no seu sentimento de apreciação, está permitindo que aquilo que você deseja se manifeste em sua experiência. Legal, né? Então, olha só, as mesmas coisas que são orientadas pela psicologia positiva para a gente ser mais feliz e para a gente ter mais sucesso, né? Porque o nosso cérebro funcionando desse jeito, a gente tem mais sucesso, tem mais tendência a ter sucesso, e isso é comprovado também. Esses mesmos exercícios são o que fazem a gente atrair mais do que a gente quer, porque aí você fica mais tempo focando a atenção no que você quer, em vez de focar a atenção no que você não quer. Porque eles falaram também que é muito difícil a gente não pensar em algo, né? Então, quando as pessoas têm medo do que elas estão criando com um pensamento negativo e elas querem não pensar naquilo, os Abraham falam, mais fácil do que não pensar naquilo é pensar em alguma outra coisa. Aqui. Quando o Jerry tinha perguntado para o Abraham que conselho você daria às pessoas para não obterem o que não querem? Não pensar naquilo que não querem, porque é a sua atenção que atrai o que você não deseja. Quanto mais você pensar em uma coisa, mais poderoso o seu pensamento se tornará e mais emoção surgirá.
No entanto, quando diz não vou pensar mais nesse assunto, você ainda está pensando nele. Portanto, o segredo é pensar em alguma outra coisa. Já tinha lido, né? Mas para vocês verem que então é mais fácil a gente, em vez de tentar lutar contra e tentar não pensar em alguma coisa, é mais fácil a gente escolher uma outra coisa boa para pensar a respeito, que pode não ter nada a ver com aquele assunto que está te preocupando ou te incomodando. E aí, quando você escolhe alguma coisa boa para pensar a respeito, você pega embalo e você fica até mais blindado, porque fica mais fácil daqueles pensamentos negativos não virem na sua cabeça. Porque é assim que a gente funciona também. Cada faixa de emoção que a gente tá tem os seus pensamentos correspondentes, e em emoções mais altas, a gente não tem muito acesso aos pensamentos ruins, eles não chegam muito na gente. E se chegam, eles passam rapidinho também, é bem mais fácil de você desfocar daquilo do que se você tá numa faixa, por exemplo, de preocupação, que aí vai vir um monte de pensamentos de preocupação na sua cabeça. E aí, não adianta muito você ficar tentando lutar contra os pensamentos de preocupação estando na faixa de preocupação. É mais fácil você fazer exercícios da psicologia positiva para subir na escala emocional e que não tenha nada a ver com aquilo, e lá em cima você já tem mais facilidade em encontrar os pensamentos melhores. Gente, hoje eu falei bastante de coisas que eu ensino lá no curso de Psicologia Positiva e Inteligência Emocional. Quem quiser ainda dá para entrar, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas o que eu quero é lembrar vocês do evento presencial que vai acontecer no dia 30 de novembro e que a virada de lote é hoje. Então, hoje é o último dia com o valor especial de primeiro lote. Vai ser em Ribeirão Preto. E, gente, se vocês nunca foram num evento presencial e vocês gostam da energia de um evento presencial, vocês não podem perder. É muito legal, realmente, estar com um monte de gente junto ali na sala que tem os mesmos ideais que você, que está buscando as mesmas coisas. É uma energia muito alta. E eu coloco música e eu faço umas atividades para as pessoas fazerem que torna tudo muito divertido. Além da oportunidade de me fazer perguntas, de aprender com as perguntas dos outros. E eu programo vários treinamentos para todo mundo sair com clareza, sair com a vibração bem elevada. É muito gostoso, é uma experiência maravilhosa. Quem já foi pode até contar para os outros aí nos comentários. E quero muito ver vocês lá. Então, corre aproveitar que hoje é o último dia do lote 1, tá bom? Aproveitem, já programem a viagem, venham conhecer Ribeirão Preto e eu vou adorar encontrar com vocês pessoalmente. Beijo, gente! Até uma próxima!